Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula, nós vamos discutir algumas soluções da atividade que versa sobre verificar se um determinado argumento é dedutivamente válido ou inválido. Eis o enunciado da atividade. Seguindo o exemplo A, mostre se os argumentos de B a H são dedutivamente válidos, ou seja, se as premissas obrigam a aceitar a conclusão. Antes de analisarmos os argumentos, vamos relembrar o que são argumentos válidos e não válidos. Um argumento dedutivamente válido é um argumento com a seguinte característica: se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também tem de ser verdadeira. Mas devemos lembrar que, para avaliar a validade de um argumento dedutivo, não importa saber se as premissas ou a conclusão são de fato verdadeiras. O que importa é saber se, supondo ou imaginando que as premissas são verdadeiras, a conclusão pode ser considerada uma consequência necessária das premissas. Isso é um elemento bastante importante. Não é necessário, de fato, ficar analisando se determinada premissa ou mesmo a conclusão, se ela é verdadeira ou não é verdadeira, comparando com o nosso conhecimento de mundo. Ao se avaliar se um argumento é dedutivamente válido ou não a partir das premissas, o que se tem que analisar é o conjunto, ou seja, se as premissas permitem levar à conclusão, se existe relação entre todos esses elementos, premissas e conclusões. Vamos ver o exemplo, então. Todos os portugueses são filósofos, é a premissa 1. A premissa 2, Barack Obama é português. E a conclusão, logo, Barack Obama é filósofo. Veja que parece que estas premissas contêm alguns absurdos. Por exemplo, afirmar que todos os portugueses são filósofos, ou mesmo que Barack Obama é português, sabendo que existe um Barack Obama que é presidente dos Estados Unidos, e assim por diante. Mas também não dá para saber se de fato não existe um Barack Obama em Portugal, e assim por diante. Bom, então o que nós temos que analisar aqui é o conjunto. Então, acreditando, né, que todos os portugueses são filósofos, que Barack Obama é português, é possível concluir que Barack Obama é filósofo? Sim, e portanto, com base nessas premissas, esta conclusão é dedutivamente válida, esse argumento é dedutivamente válido, porque, apesar de as premissas e a conclusão serem falsas, no mundo, né, que a gente está avaliando, ou seja, todos os portugueses são filósofos, por exemplo, essa talvez seja mais claramente falsa, né, por conta do quantificador todos. Apesar das premissas e a conclusão serem falsas, verificamos que as premissas implicam a conclusão, ou seja, esta segue-se daquelas. E, dadas as premissas, a conclusão só pode ser esta, deriva necessariamente das premissas. Se assumirmos que não há português que não seja filósofo, assumir que Barack Obama é português implica que ele é filósofo. Portanto, este é um argumento dedutivamente válido. Vamos então avaliar o item D. Esta caixa registradora contém mais de 50 moedas. 10 moedas tiradas ao acaso tinham datas anteriores a 1945, logo, as moedas da caixa terão datas anteriores a 1945. Vamos começar, então, avaliando a conclusão, que é o que deve se verificar se é dedutivamente válido ou não. Logo, as moedas da caixa terão datas anteriores a 1945. Ora, a premissa 2 diz que 10 moedas tiradas ao acaso tinham datas anteriores a 1945. Portanto, a partir da premissa 1, que diz que esta caixa registradora contém mais de 50 moedas, é provável que as moedas tenham datas anteriores a 1945, por conta da premissa 2, mas pode também haver nesta caixa moedas posteriores a 1945.
O que é verdade no que diz respeito a 10 moedas não é necessariamente verdadeiro para as restantes. Ou seja, este raciocínio, a conclusão, generaliza uma observação que nada garante não poder ser desmentida por observações posteriores, né? Que vai um pouco naquela linha do vi um pássaro preto, vi um pássaro preto, vi um pássaro preto, logo todos os pássaros são pretos. Isso será desmentido a partir do momento em que se observar um pássaro que não é preto. Portanto, neste caso, não há qualquer necessidade lógica na passagem das premissas à conclusão. Ou seja, as premissas não obrigam a aceitar a conclusão, por isso não é um raciocínio dedutivamente válido. O próximo item que nós vamos analisar é o item G. Um mês tem 365 dias, um ano tem 31 dias, logo um mês é maior do que um ano. Vamos então avaliar se a conclusão ela é dedutivamente válida a partir das premissas. Logo, um mês é maior do que um ano. Claro que se a gente observar essa conclusão, essa afirmação da conclusão isoladamente, diríamos que é um absurdo, né? Que um mês é maior do que um ano. Mas, a partir das premissas que informam que um mês tem 365 dias, um ano tem 31 dias, e 365 é um número maior que 31, logo, um mês é maior do que um ano a partir das premissas dadas. Tá? Então, ou seja, é sabido que essas premissas são falsas, né, a partir da realidade, mas se assumirmos como verdadeiras, constata-se que a conclusão é sim suportada pelas premissas, portanto, este argumento é dedutivamente válido. A validade desse argumento não é afetada pelo fato de ser construído por proposições falsas. Bom, então o cuidado a ser tomado na avaliação de argumentos para verificar se eles são dedutivamente válidos ou inválidos é olhar para a conclusão e verificar se as afirmações contidas nas premissas elas realmente levam à conclusão, né? Independente se comparando com o nosso conhecimento de mundo a respeito daquelas premissas, se elas são de fato verdadeiras ou não. Na verdade, então, assume-se que elas são verdadeiras e, sendo elas verdadeiras, se for possível concluir o que está na conclusão, ou seja, se as premissas levarem de fato àquela conclusão, então esse argumento é válido, caso contrário, ele é um argumento inválido, ok? Então, bons estudos e continuem firmes.